Bom dia a todos vocês. É um prazer aí estar aí na Embarcadero Conference 2020, né, de uma forma aqui online, né, para o novo normal. Como o tempo é curto, eu vou indo direto ao assunto, né, o assunto é um pouco denso, então eu já vou passando, vou ficar de olho, né, tanto no slide quanto no chat. Qualquer pergunta, por favor, pode me acionar aí que eu vou tentar responder na hora. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Bom, que eu encarei é a integração com a blockchain, né? É um assunto que eu estou estudando já há um tempo. Eu considero relevante para os próximos anos, né? Eu acho que muita coisa no nosso dia a dia vai envolver blockchain de uma maneira geral. Então, qual que é a nossa agenda? Basicamente, hoje, né, pelo tempo, pelo formato, é inédito, né, eu vou falar dos conceitos, né, de uma blockchain, e no final da palestra, fazer um convite para a gente continuar a palestra no YouTube, onde desenvolveremos uma solução baseada em blockchain. Tá? Então, nos últimos slides, eu explico essa proposta, e aí vai ser mão na massa mesmo, né? Aproveito para quem puder já acessar o Google Forms, a avaliação, né? Já para deixar aberto, para no final a gente ter um feedback aí de como foi a palestra. É importante para a gente, né? Para a gente ir melhorando sempre. Então tá aí o link. Tá? É um link, acho que é o mesmo para todos, né? Então eu só estou reforçando mesmo aqui. Então, qual é o contexto, né? Em que contexto nós, enquanto humanos, né, estamos? Né? Estamos vivendo, provavelmente, né, não sou nenhum historiador, mas provavelmente estamos vivendo o pior momento em termos de confiança. Né? Não, acho que, na minha opinião, né, e eu acho que não está muito diferente, né, da maioria, é o pior momento político, financeiro, social, empresarial. Ninguém confia em ninguém, né? Sempre temos aquela sensação de estar sendo manipulado, de estar sendo roubado. Acho que não foi muito diferente, né? Parece que piorou. Não sei se o pessoal concorda, uma opinião ou outra, acho que seria legal aí para a gente. Tá, então, nós sabemos que abrimos mão da nossa privacidade, né, em troca de para pertencer ao mundo digital, nós nos expomos mais, né, e por causa disso, iniciativas como a LGPD, direito ao esquecimento, em termos, estão surgindo todo dia, principalmente para a gente que desenvolve sistema, temos que nos né, dos usuários, dependendo do sistema que você produz, ou dos dados, do seu banco de dados, compartilhamento com empresas de terceiras, e por aí vai. Porque a tecnologia é hiperconectividade, né? GPS, então as plataformas sabem onde nós estamos, o que estamos fazendo, né? Estamos perto de quem, né? O hardware é cada vez mais barato, então fica democrático, né? Apesar, né, de não chegar ainda, a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, mas, via de regra, a maioria da população, não a maioria, mas uma boa parte da população tem acesso por conta até do smartphone. E isso, tudo isso, de exposição, né? As pessoas estão expostas, a maioria não sabe disso, né? Não entende as consequências disso, mas é uma realidade. Então, onde começou, né? Assim, vem vários movimentos. Aí vamos focar na blockchain. Então, em 2008, essa história
passar rapidamente, né? Surgiu o Bitcoin, né? Então, uma entidade chamada Satoshi Nakamoto, não é uma pessoa, não é uma empresa, ninguém fez um paper propondo um sistema financeiro eletrônico ponto a ponto. O grande objetivo é eliminar intermediários. Então, o que seria um intermediário? O banco, né, o Bradesco, o Itaú, o Santander. Então, se eu quiser transferir dinheiro para alguém, eu deveria conseguir fazer isso sem um intermediário. A tecnologia nos permitiria fazer isso hoje, já nos permite, né, fazer isso hoje. E pilares do Bitcoin: trocas diretas, descentralizada, então está eliminando o Itaú, está eliminando o Santander, isso é só um exemplo, né? Estou falando de qualquer outra coisa. Necessidade de consenso, então todas as partes que participam de uma rede blockchain têm que concordar com aquilo que está sendo colocado na rede. Há o desafio de eliminar o gasto duplo. O Bitcoin é baseado na desconfiança, então ninguém confia em ninguém. Tem uma cópia de todas as transações, desde a primeira transação, que chama-se Gênesis. Projeto de código aberto e, principalmente, né, onde eu vou focar um pouquinho aqui, criptografia em todas as fases do processamento aí da blockchain. Tá? É um sistema global. Eu estou no Bitcoin, né, nesse momento do Bitcoin, porque foi a primeira iniciativa com blockchain. Então, é um sistema global que está em produção desde 2019 e é nesse link, deixa eu ver se está aberto aqui. Só para ilustrar, são as transações Bitcoin ocorrendo nesse exato momento, formando os tais blocos. Tá? É um site que tá no PowerPoint e ilustra, né, o que está acontecendo. Nesse momento, o que está ocorrendo aí em termos de transações em Bitcoin. Vamos seguir um pouquinho. Então, falei do Bitcoin, né? Que é onde surgiu o conceito de blockchain. Como eu disse em algum momento, é fortemente baseado em criptografia. E para eu confiar numa outra ponta, nós utilizamos chaves assimétricas. Não vou me aprofundar, né? Até pelo tempo, né? Na vídeos que faremos lá no YouTube, vai se aprofundar. Basicamente, é ilustrado aqui nessa folha aqui do PowerPoint. Eu mando uma mensagem da ponta A para a ponta B. A ponta B possui duas chaves. A chave privada, que é a vermelha, e a chave pública, que está aqui, a chave verde. Então, a ponta A conhece a chave pública da ponta B. Então, ele criptografa a informação que chegará para a ponta B. Então, se ele escrever Olá Mundo, vai chegar um monte de caracteres aqui, que não é Olá Mundo, vai estar escrito outra coisa, e só a ponta B vai conseguir descriptografar, porque a chave necessária, a chave privada para descriptografar. E é por isso que um impostor não conseguiria descriptografar, porque o impostor também só terá acesso à chave pública. E a chave pública não descriptografa uma mensagem. Tá? Então, isso aqui é um resumo bem grosseiro do mecanismo. É como funciona também o HTTPS. Então, por isso, é aqui que está a confiança que teríamos, né, na blockchain. Se puderem sinalizar para mim se tudo bem até aqui, para eu seguir em frente.
conceito importante, então eu falei do primeiro conceito, né, chave assimétrica. E tem vários conceitos, eu estou destacando aqueles que eu considero mais importante nessa explicação. O outro conceito também super importante é o hash criptográfico. A blockchain você não vai usar, não deveria usar, como um banco de dados. Né? Não é lá que vai estar registrado todas as informações. Se eu quiser guardar um livro, eu não vou guardar o livro na blockchain, eu vou guardar um hash criptográfico. Então, eu posso fazer isso com texto, imagem, em PDF, Word, MP4, um banco de dados, de repente, seu código-fonte, que foi você que desenvolveu aquele código-fonte, registrar numa blockchain o hash criptográfico do seu código. Porque, além da informação que você está guardando, haveria metadados. E um dos metadados mais importantes é o timestamp. Então, você conseguiria provar que naquela data você gravou uma informação informando que aquilo foi você que produziu, né? Então eu produzi esse código-fonte, e se uma pessoa código-fonte, você poderia provar porque aquela data em que foi registrada a informação é anterior à data em que a outra pessoa registrou a informação ou está informando, né, Então, é uma forma de provar. E isso já está sendo aceito cada vez mais por tribunais e entre outras sociedade. Tá? Mas, no final, eu vou dar um exemplo bem bacana nesse tipo de situação. Tá bom? Então, um hash criptográfico, se eu mudar um byte de um JPEG, muda a representação do hash criptográfico daquela imagem. Então, não é fácil burlar. Né? Você tem que... se outra pessoa mostrar uma foto, aquela foto não gerar o mesmo hash, já conseguimos entender que aquela foto não é legítima. Tá? Então, são usados vários algoritmos para isso. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. MD5 é o mais antigo, não sei se é o mais antigo, mas provavelmente já está bem defasado. É o mais simples, né? E cada vez mais eles vão melhorando, né? E o SHA-256 é um que é usado aí na blockchain. Eu falei do Bitcoin, né? O Bitcoin tem toda aquela questão financeira envolvida de especulação, mas vamos focar na blockchain. Como podemos encarar a blockchain? Como um banco de dados descentralizado, mantido através de consenso e uma rede de participantes. O que essa frase quer dizer? Eu posso instalar na minha máquina um nó do blockchain, seja do Bitcoin, seja da Ethereum, seja de qualquer outro. As transações que são feitas na rede têm que gerar consenso. Então, 50% mais um das máquinas tem que aceitar a informação, uma determinada informação, e com isso a informação se propaga para todo o resto da rede. Então é chamado, por conta dessas características, como protocolo da confiança. Como dito, é fortemente baseado em criptografia, e a palavra mais importante que define a blockchain é a imutabilidade. Tá? Então, por conta da forma como é concebida a blockchain, nós conseguimos garantir que uma informação inserida na blockchain é imutável, ninguém consegue alterar. Por quê? Teria que alterar vários nós da rede, 50% dos nós da rede mais um, para que toda a rede conseguisse aceitar aquela alteração. Vou abrir agora esse link.
Esse link aqui é interessante porque ele demonstra os pilares aí que formam a blockchain. Então, voltando um pouquinho para trás, tá no PowerPoint, né? Então vocês vão ter acesso. Então, demonstrando aqui o SHA-256. Se eu escrever olá, temos o hash. Esse é o tal do hash criptográfico que eu mencionei. Se eu colocar uma exclamação no finalzinho aqui do hash, muda totalmente o hash criptográfico. Então, eu já entendo que esse olá mundo com exclamação não é a frase original. Se eu tirar a exclamação, volta para o valor que era antes. Então, isso aqui é um conceito muito forte e é assim que nós garantimos a autenticidade de uma informação. Vamos falar do bloco rapidamente. Então, o bloco é blockchain, né? Então é uma rede, né? É uma cadeia de blocos. Então, quando tem o bloco 1 e tem uma informação, podemos colocar esse olá mundo como uma transação, temos que minerar, né? No caso, o blockchain, tá? Eu estou falando como que funciona a blockchain. Tá vermelho aqui porque está inválido o bloco. Porque a mineração tem que gerar um hash que obedeça a uma determinada regra imposta pela rede. No caso aqui, creio eu que tem que começar com 4 zeros. Então, modifica-se o nonce a todo momento até dar 4. Então, isso é a mineração. Por isso que é necessário poder computacional. Se eu colocar aqui a exclamação no olá mundo, já invalidei o bloco. Então, eu tenho que minerar novamente. Até que o hash comece com 000. Você percebeu que agora demorou um pouco mais. Tá bom? Então, para gerar um hash que comece com 000, o nonce teve que ser esse número aqui. Então, um bloco é válido numa blockchain, seja ela qual for, né, tem que obedecer, tem que gerar um hash com uma determinada regra. E chegamos finalmente na cadeia. Né? Se eu colocar aqui olá mundo e mineirar, tem aqui aquela demora. Agora demorou bastante. Quando gerar, né, vou adiantar aqui a explicação. Quando gerar o hash, esse hash gerou, veio para o próximo bloco. Então, o próximo bloco contém o hash do bloco anterior. Aqui eu vou colocar outro valor, é outra transação, tá? Poderia ter 2 transações, cada linha está exemplificando uma transação diferente, tá? Então, vou minerar. Agora estou minerando o bloco 2. Perfeito. Então, o hash do bloco anterior está aqui. Todo esse conjunto de informação gerou um hash. E isso sucessivamente. Então, se eu quiser, né, sou um hacker, alterar uma informação que está no bloco 1, já invalidou toda a cadeia. Então, se eu quiser, né, se eu tentar burlar uma blockchain, tenho que minerar o bloco 1, que demora, né, então aqui, e é um brinquedo isso daqui, então imagina na situação real, e minerar o bloco 2, e minerar o bloco 3, e minerar o bloco 4. Então, essa é a característica, né, é a jogada de mestre, né, digamos assim, que faz com que a blockchain seja confiável. Então, a sociedade, cada vez mais, entender que dá para confiar numa rede. Vamos voltar aqui para... Então, um bloco é formado pelo hash do bloco anterior, a data e hora, aquele nonce, né, que é um número único, né?
e um conjunto de transações. Até aqui, tudo bem, gente? Aquele ok? Só para eu ter certeza que isso, como a gente está isolado, né? A gente não tem aquele olhar daí nem de descrédito, talvez. Deixa eu aqui abrir um site aqui rapidamente. Vamos lá. Para já deixar reservado. Então, quais são os tipos de blockchain que nós temos? Pública, privada, tá? É uma característica, né? Ser pública ou privada. Então, a Bitcoin é pública, a Ethereum é pública. Permissionada ou não permissionada. Né? Então, a permissionada, eu tenho que ter permissão para entrar, então eu tenho que ser convidado. Então, não permissionada, qualquer um entra. Então, Bitcoin é uma blockchain pública, não permissionada. A Ethereum também. E para as ativas, existe o Hyperledger Fabric, que é IBM e Linux Foundation, e é customizável. Então, eu posso afrouxar regras de mineração, né, óbvio, para que fique mais rápido e consuma menos CPU, e só colocar nessa rede que eu estou criando os interessados. Então, eu posso montar uma rede blockchain privada, uma cadeia de fornecimento, eu posso colocar, de repente, uma fábrica, e lojas. Elas podem, né, enfim, se isso for interessante, fazer parte de uma blockchain privada, porque como cada um tem seu próprio sistema de gerenciamento e esses sistemas não se conversam, poderia haver um sistema em que todas elas têm acesso. Então, seria uma blockchain e que elas confiem, né? Porque como nenhuma delas é dona, né, elas, na verdade, têm acesso, elas têm as cópias dos registros, então ficaria confiável um sistema de rastreabilidade de, por exemplo, né, isso eu estou sabendo porque existem várias outras possibilidades nesse assunto aí. Deixa eu ir para frente um pouquinho. E, finalmente, temos aqui a Ethereum, tá? Porque agora foram características da blockchain, que nasceu junto com o Bitcoin. Então, esse rapaz, Bill Buterin, né, insatisfeito com algumas características do Bitcoin, criou algumas ideias que ele tinha, não foi aceito, né, o que mantém o Bitcoin, e a principal ideia é a possibilidade de executar código, que são os smart contracts. Então, o Bitcoin não executa código, né, código meu, código seu, né, e a Ethereum executa código. Então, ainda voltando para essa questão da blockchain, quem mantém a rede? Né? Por que, então, se ninguém é dono e todo mundo é dono, quem que mantém? Então, são os mineradores, tanto do Bitcoin quanto de qualquer outra. Então, eu posso montar uma máquina, e isso é cada vez mais caro, né, por conta do poder de processamento, é cada vez mais difícil de competir. Os blocos. E o que eu ganho com isso? Eu ganho a moeda daquela rede. Então, Bitcoin, eu ganho Bitcoin, a Ethereum, Ether, e posso vender, trocar. Então, para isso, prova de trabalho. Né? Só um minutinho aqui que fechou aqui, bem na hora que não podia fechar, né? Só um minutinho. Pronto, voltei. Perdão.
Então, a prova de trabalho é justamente aquela coisa de fechar um bloco, acionar toda a rede, né, que o bloco está fechado. Então, isso é a prova de trabalho. É a geração, né, é a geração daquele hash criptográfico do bloco. Perfeito. Me atrapalhei aqui um pouquinho porque fechou a tela e aí eu fiquei desconcertado. Galera, talvez eu tenha me atrapalhado um pouquinho nessa explicação porque teve uma distração aqui. Tá claro até agora? Alguém? Eu pergunto porque como a gente não tem feedback visual, né? Eu gostaria de ter um ok aí de todo mundo ou um não ok também. Perfeito, Gonçalo. Então, é a prova de trabalho, né, que foi o ponto aqui que eu me atrapalhei um pouquinho para explicar, é justamente né, a geração do hash criptográfico de um conjunto de transações que é difícil de gerar, é igual aqueles 4 zeros iniciais que eu falei em algum momento, e é difícil que isso, né? Então, o primeiro nó da rede que resolve o desafio da rede ganha Bitcoin, ganha Ethereum ou a moeda daquela rede em questão. Então, aqui o que nós temos alguns conceitos. A transação, né, que é o evento que altera o estado de uma informação aí da blockchain. Podemos criar organizações descentralizadas, criar agora empresas baseadas em blockchain, que existem, né, para quem talvez não esteja nessa bolha, se entrar nessa bolha vai ver que existe um planeta à parte aí baseado em blockchain. O termo carteira, né, não é uma carteira, tá? Na verdade, é mais um chaveiro, porque na blockchain nós não temos usuário e senha, nós temos endereços, e os endereços têm que ser abertos, né, acessados por uma carteira que contém o tal de par de chaves, chave privada e chave pública. Então, virtualmente, todas as carteiras já existem. Podemos criar mais carteiras numa blockchain do que o número de grãos de areia na praia. Então, todas as carteiras virtualmente já existem. O que nós temos que ter é a chave para acessar uma carteira. Tá? E a moeda é a representação monetária daquela blockchain. Sendo repetitivo, a blockchain do Bitcoin, né? Bitcoin maiúsculo e Bitcoin minúsculo, no caso. A blockchain da Ethereum, Ether, e entre outras. Voltando aqui ao smart contract, né? O que é o smart contract? Né? Escrito numa linguagem, né? Nós temos duas hoje. Existem outras redes que têm outras linguagens. Suporta a Solidity e a Viper. É um contrato? Sim, não. Não. O sim, porque tem lá as cláusulas, né, de forma programática, e o não, porque, na verdade, o contrato provavelmente foi feito por fora do real. Né? E não chega a ser smart porque não há uma inteligência só. Vale a pena. Eu vi isso numa explicação e eu achei interessante porque podemos entender que as decisões. Mas não, na verdade, eu aciono, enquanto desenvolvedor, aciono um contrato, aciono a cláusula do contrato, leio eventualmente um valor, né, daquele contrato. Tá? Então, o smart contract pode fazer o papel de scroll entre duas partes. O que seria isso? Eu estou vendendo um carro para uma pessoa que eu não conheço, então eu não confio naquela pessoa. Podemos contratar uma terceira pessoa neutra para resolver, né,
passo o carro para essa pessoa, a pessoa recebe o dinheiro do comprador, e essa terceira pessoa, que é o scroll, né, passa o carro para a terceira pessoa e lhe dá o dinheiro dela. É o que o cartório faz. Né? O cartório faz esse papel de scroll, a grosso modo. O que nós vamos fazer, então, com o Delphi? Vamos fazer uma aplicação descentralizada. Então, nós não faremos um smart contract, porque a blockchain aceita uma determinada linguagem. Com o Delphi, nós faremos uma aplicação armazena dados, né, no blockchain. Então, aqui, de um lado, o desenho de uma aplicação atual, né, a forma aí ordinária, né, como a gente faz no dia a dia, e o conceito aqui da descentralização em ação. Então, todos os participantes têm acesso às mesmas informações, e então você percebe que não há um nó central aqui. Tá? Obviamente, isso implica vários desafios. Então, talvez talvez seja difícil fazer uma aplicação 100% descentralizada. Mas aquela parte que exige confiabilidade pode, então, tirar proveito da blockchain, que seria o registro de uma informação sensível. Então, quais são as oportunidades de negócio aqui que nós temos? Soluções de rastreamento, soluções jurídicas, gestão pública, soluções para Smart City, e por aí vai. Tá? Acho que o tempo está se esgotando, eu vou avançar um pouquinho, mas a palavra-chave aqui é desintermediação. E um ótimo exemplo, se vocês não conhecerem, eu acho que vale a pena, tá? Conhecer a empresa Original My, que é uma empresa brasileira que fica situada na Estônia, né, por vários motivos. Então, esse próprio fato por si só já é interessante. Então, a Original My está se propondo a ser o primeiro cartório blockchain, né, tanto do Brasil e pioneira no mundo também. Então, vários processos jurídicos já foram resolvidos com a ajuda aí da blockchain. No Delphi, existe uma biblioteca de um MVP holandês, que é o Stefan van Es, eu espero ter falado certo, que é o Ethereum. Né? Nós iremos usar naqueles vídeos que faremos lá no YouTube. Tá? E como que eu me comunico com a Ethereum? Se eu fizer, então, um programa em Delphi, eu vou conversar com o nó via protocolo RPC ou usar um provider intermediário para que eu consiga usar um protocolo mais simples como o REST-JSON. Tá? O Infuria é o mais usado, pelo menos aqui na literatura que eu uso, ela é bastante citada. Então, posso conversar direto com o nó, eu monto um nó na minha máquina e converso com esse nó, e esse nó conversa com o resto da blockchain, ou eu agilizo, obviamente que isso tem custos, né? E vou direto num provedor mais parrudo, como o Infura promete ser. Então, como eu estou falando já desde o começo, vou continuar essa palestra no YouTube com os exemplos reais, né? Eu não me atrevi a rodar os exemplos aqui, porque tem que subir bastante coisa e com certeza eu ia me atrapalhar. Aqui está o convite para vocês acessarem aí o YouTube e assinar lá o canal e as notificações para receber. Então, semanalmente, a partir da primeira semana de novembro, faremos aí alguns vídeos, né, criando de senhas pessoal. Tá? Eu uso o LastPass, mas fico incomodado porque tem uma empresa aí que tem todas as minhas senhas. Né? E eu não confio que ela é exclusiva, né? A minha chave mestra. Então, por que não eu mesmo uma solução? Aí eu pensei, então, criar uma chave, um cofre para eu acessar os sites que eu acesso, e vou guardar onde os dados? Vou guardar na Amazon, mas a Amazon por si só já é
um centralizador no Google, então achei bacana, de repente, tentarmos colocar isso na blockchain, né? Eu vou colocar informações criptografadas numa carteira que só eu tenho acesso, então faremos juntos, tá? Isso não está pronto, eu comecei já o projeto, né? Um projeto, na verdade, de brincadeira, né? Até para eu aprender também a lidar com a blockchain. Então faremos tanto o DAP em Delphi quanto o Smart Contract, que é a linguagem que é usada. Então, fica aqui o convite. Bom, minhas conclusões é uma tecnologia nova, mas que já está passando o filtro do tempo, né? Já está há mais de 10 anos, né? Os negócios estão surgindo, né? Todo dia você ouve falar. A Original My é um ótimo exemplo, mas não é o único, né? Ela é um ótimo exemplo até por ser brasileiro, né? A iniciativa. Existem várias outras redes. Lembrando aí, para quem se interessar, temos aí o Hyperledger para soluções corporativas, né? É um negócio que também está no meu mapa de tudo. E aqui segue os meus contatos. Eu acho que tem algum tempinho ainda. Pelo que eu controlei aqui, eu acho que eu estou no tempo certo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário também? Perfeito, Wellington. Tudo bem? Eu li o teu e-mail. Eu vou estudar essa questão e vou responder em um dos vídeos. Tá? Eu não conheço profundamente o IPFS. Tá? Parece que sim, né? Mas eu vou estudar para dar uma resposta. Né? Eu respondi teu e-mail, né? Eu acho que você deve ter recebido. Então, eu vou estudar essa questão junto aí. Né? Se você quiser participar do estudo também, a gente aprende junto essa questão daí do IPFS. Tá? Porque, de qualquer maneira, nós temos um grande problema, né? Armazenar um grande vai exigir HD de alguma máquina ou de várias máquinas. Então, em qualquer situação. Tá? Então, numa blockchain fica pior ainda por conta do tamanho do bloco. Vamos estudar isso daí hoje. Tá, Tiago, não, eu estou preparando ainda. Então, na primeira semana de novembro vai sair o primeiro vídeo e faremos alguns encontros online, né? Se eu ver que tem interesse, seria muito legal se a gente conseguisse nos reunir ao vivo, né? Fazer umas lives aí bacana para desenvolvermos juntos. O Álvaro perguntou sobre Bitcoin ou essa palavra eu não conheço? É Bitcoin, né? Não, eu não trabalho, não conheço mesmo. Se for Beacon, né? Não é minha área de atuação. Se for Bitcoin, eu também não tenho nada, eu só tenho prejuízo com Bitcoin. Eu compro na alta e vendo na baixa. E aí, Laércio, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom, já está no seu horário já, né? Tranquilo. Arruma aí, ajeita aí. Tá bom, já vou sair aqui então. Prazer em revê-lo aí, mesmo que à distância. Igualmente. Então, tá bom. Amigos, eu vou dar o espaço aqui para o Laércio. Muito obrigado. Meu e-mail está aí aberto para todo mundo. Detona aí, Laércio. Estou aqui assistindo. Ok, obrigado.